Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Sabe, geralmente quando a gente analisa a fundação de uma nação ou os princípios constitucionais dela, existe uma expectativa silenciosa de precisão clínica, né? Com certeza. É tipo pensar em engenharia. Exato. Você quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca da fratura, o médico aponta e pronto. O diagnóstico é absoluto. Uhum. Mas quando uma nação quebra uma promessa fundacional, ou quando palavras escritas há mais de um século colidem numa realidade moderna, olha, o raio-x fica embaçado. A argila molhada toma o lugar do mármore. Fica bagunçado. Fica. E o que a gente tem sobre a mesa hoje é uma pilha de documentos que mostra exatamente a mecânica dessa confusão. E olhar para esses documentos exige um distanciamento quase cirúrgico da nossa parte. Sim, Desde o manifesto de fundação do juramento à bandeira dos Estados Unidos, passando por relatos bem diretos de campo sobre o conflito em Standing Rock, até chegar um manifesto contemporâneo da campanha dos pobres. Uma seleção de peso. Muito. E acho importante a gente deixar um aviso de imparcialidade logo de cara para quem nos escuta. claro, manda bala. A gente vai lidar aqui com disputas de terra, religião, figuras políticas. E o nosso trabalho hoje não é atuar como juízes morais ou decidir quem tem razão. Uhum, exato. O objetivo aqui é relatar os fatos, dissecar as engrenagens brutas de como esses grupos usam a lei ou a desobediência civil. Tudo estritamente baseado no que está escrito nas fontes, sem tomar partido, sabe? Exatamente, nós vamos mergulhar nas minúcias desse processo de forma totalmente neutra. E a ironia central que conecta toda essa nossa imersão de hoje começa justamente na origem do Pledge of Allegiance. O famoso juramento à bandeira americano. Isso, porque hoje essas 30 e poucas palavras são o epicentro de guerras culturais e processos judiciais sobre religião e patriotismo. Mas o curioso é que o autor original, o Francis Bellamy, ele era um pastor batista. Olha só. Sim, um pastor que, de forma muito proposital, deixou a palavra Deus de fora do texto, lá em 1892. É um detalhe que quase ninguém sabe, né? Pois é, e é a partir dessa fundação, dessa promessa de justiça para todos, que a gente vai rastrear como o ideal vaza do papel e esbarra na terra firme com os outros movimentos de hoje. E para entender o Bellamy, a gente precisa olhar para a mecânica socioeconômica da época. Tem uma tendência de romantizar a criação desses símbolos nacionais. Tipo, imaginar grandes debates no Congresso, né? Exato, salas cheias de fumaça de charuto e políticos debatendo. Mas o juramento nasceu num departamento de promoções corporativo. Sério? Marketing. Basicamente. Bellamy tinha deixado o púlpito, meio desiludido com a estrutura da igreja, e foi trabalhar para a Youth's Companion, que era uma revista gigantesca em Boston. A Guerra Civil Americana ainda era uma cicatriz muito recente, sabe? A coesão do país estava fraturada. Então a revista viu uma oportunidade comercial aí. Comercial e patriótica. O chefe do Bellamy queria capitalizar em cima dos 400 anos da chegada do Colombo, o Columbus Day. Ah, entendi. A ideia era vender bandeiras para as escolas e engajar as crianças. Como o prazo estava super curto, sobrou para o cara da revista que sabia escrever bem. Bellamy sentou e diz a fonte que em algumas horas de esforço mental exaustivo, ele despejou as palavras. O que eu gosto de chamar de código-fonte da cidadania americana, né? Eu juro lealdade à minha bandeira e tal. E o que a nossa fonte revela, de forma brilhante, é que esse texto funcionou na prática como um documento de código aberto. Uma página da Wikipédia. Isso, uma página da Wikipédia onde cada geração que veio depois fez as próprias edições para refletir, tipo, as paranoias e os medos sociais daquele momento. Eu entendo a analogia com a Wikipédia, mas, assim, ela tem uma falha fundamental. A Wikipédia opera com base num consenso da comunidade. Ah, verdade. E as edições no juramento não foram consensuais. Elas foram produto de lobby agressivo e de medo político puro. A primeira alteração que a fonte mostra prova isso. A de 1923. Essa mesma. O texto deixou de dizer minha bandeira e passou a especificar a bandeira dos Estados Unidos, liderado pela Legião Americana e as Filhas da Revolução Americana. O que, lendo as entrelinhas da história ali, grita medo e xenofobia pós-Primeira Guerra, né? Total.
Tinha um terror institucional de que as crianças imigrantes, quando falassem minha bandeira na escola, estivessem pensando na bandeira da Itália, da Alemanha. Da Rússia. Exato. O foco não era incluir as pessoas, era basicamente auditar a lealdade delas. Que loucura. Mas a evolução mais complexa que a fonte traz não foi só mudar uma palavra. Foi a mecânica legal de como o Estado tenta obrigar alguém a falar essas palavras. E a gente avança para 1943. Ápice da Segunda Guerra Mundial. Sim, patriotismo era quase uma questão de sobrevivência social. E vários estados tinham criminalizado a recusa de recitar o juramento nas salas de aula. E é aí que o sistema entra em colapso e é testado de um jeito espetacular, porque as testemunhas de Jeová processam as escolas. Porque a teologia deles proíbe venerar imagens. Exatamente, saudar uma bandeira era visto como idolatria estrita. E o que me fascina na fonte é que a Suprema Corte Americana, no meio da maior guerra da história humana, decide a favor das testemunhas de Jeová. Uma decisão corajosa para a época. Muito. Eles garantem um princípio claro de que o direito de liberdade de expressão inclui o direito de não ser forçado pelo Estado a falar algo. Nenhuma criança poderia ser obrigada a recitar aquilo. É um marco do direito. Mas a tensão não parou aí. O que nos leva para a edição mais vulcânica do texto, que aconteceu em 1954. A adição da frase sob Deus. Exato, under God. E, de novo, a fonte mostra que não foi um debate teológico profundo que causou isso. Foi puramente o contexto da Guerra Fria contra o comunismo. O medo vermelho. Isso. Teve um lobby fortíssimo de grupos como os Cavaleiros de Colombo. O argumento deles era que o país precisava de um escudo moral para se diferenciar da União Soviética. E aí o Congresso aprovou. Ou seja, a religião foi enxertada por decreto político num texto que era secular por design do próprio autor. Ironia pura. E é essa edição específica que gera a batalha legal moderna que a fonte detalha. O caso do Michael Newdow ali em 2002, 2003. O pai ateu que processou o distrito escolar da filha. Esse mesmo. O argumento dele, no nono circuito, era muito engenhoso. Ele não dizia que a filha era forçada a falar o juramento, porque a Corte de 43 já proibia isso. Certo. O argumento era que o fato do governo obrigar a menina a ouvir a frase "sob Deus" todos os dias na escola era um endosso estatal da religião, e que isso causava danos a ela. E a mecânica legal para defender o governo nesses casos é um campo minado, né? Porque a defesa tradicional se apoia naquilo que eles chamam de deísmo cerimonial. Exato. O governo basicamente argumenta que essas frases perderam o peso religioso e viraram só tradição histórica. O que, parando para pensar, soa quase como um insulto para todo mundo. Irrita o ateu porque Deus continua escrito lá nas regras do Estado e deveria irritar o religioso também. Por quê? Porque a defesa do governo é dizer que o nome de Deus virou um adereço vazio, sem peso nenhum. É um paradoxo gigantesco. E a fonte ainda pontua que essa ideia de inclusão histórica ignora totalmente que hindus, budistas ou zoroastrianos podem não se sentir contemplados por esse Deus único que está no texto. Verdade. Mas a fonte também menciona uma complicação enorme nesse caso específico, né? A mãe da menina... Sim, a mãe não apoiava o processo. Ela dizia que a filha não sofria nenhum dano com a recitação. E isso acabou esvaziando o caso na Suprema Corte. Olha, se colocar no lugar do Bellamy deve ser difícil. Imagina você passar horas criando um texto e um século depois ele vira o centro de brigas sobre guerra e religião. A gente que escreve odeia que mexam no nosso texto. Com certeza. Mas, pensando bem, será que a verdadeira força do juramento não é justamente essa? O fato de que ele não pertence mais ao autor, mas funciona como uma esponja para os conflitos do país? É uma leitura super perspicaz, de verdade. Só que debater no tribunal se uma palavra deve ou não estar num papel é um exercício muito abstrato. Uhum. O verdadeiro teste daquela promessa de justiça para todos acontece quando as diretrizes do Estado batem de frente com a terra física, com as pessoas. E isso nos tira do papel e nos leva direto para as planícies de Standing Rock. Sim. A gente sai do mármore da Suprema Corte e pisa na lama de um acampamento. O relato da nossa fonte sobre o fim do acampamento Seti, Sakowin, é pesado. Anticlimático e melancólico, eu diria. Muito. Aquele espaço abrigou milhares de ativistas indígenas e ambientais desde agosto do ano anterior. E a desocupação não foi um diálogo.
Foi uma ação de estilo militar mesmo, liderada pela Guarda Nacional numa quinta-feira. Um dia depois do prazo final que o governo tinha dado. A justificativa oficial relatada na fonte era um risco de inundações na primavera. E os detalhes da ação narrados pela jornalista da Weekend Riot e pela médica Linda Black Elk são chocantes. A gente está falando de helicópteros pairando no céu, máquinas pesadas demolindo tudo. Policiais usando facas, né? Sim, policiais com facas cortando as tendas tradicionais, as tipis, entrando com armas apontadas. 33 pessoas foram presas só nesse momento. E para quem não lembra da raiz do conflito, a fonte explica de forma bem clara. A tribo Standing Rock Sioux argumentava que o gasoduto Dakota Access, que passava por baixo do rio Missouri, violava tratados históricos. Tratados antigos de direitos de terra. Exato. Além de ameaçar a água potável e destruir locais sagrados da tribo. E o histórico político relatado na fonte é fascinante por causa das mudanças de governo. Conta mais. De forma bem neutra, os dados mostram que a administração do Obama tinha negado a licença final de construção em dezembro. Parecia uma vitória. Mas aí o Donald Trump assume a presidência. E dias depois, ele revive e acelera o projeto do gasoduto. E a fonte cita, repassando os dados publicamente disponíveis, que o Trump era investidor da Energy Transfer Partners, a empresa do gasoduto. E que ele tinha recebido mais de $100 mil em doações de campanha do CEO deles, o Kelsey Warren. Então o maquinário virou super rápido. Mas a parte que eu acho mais complexa disso tudo, e que a fonte expõe muito bem, é que o movimento não era um bloco único e unido. Havia fraturas internas graves ali. As divisões entre a liderança e a base. Isso. O Conselho Tribal Oficial de Standing Rock acabou apoiando o fechamento dos acampamentos. Espera, a própria tribo pediu para fecharem? O Conselho Oficial, sim. A estratégia deles era focar numa rota legal, nos tribunais, e organizar uma marcha formal em Washington. Eles queriam evitar a escalada física. O que gerou uma frustração absurda para quem estava lá no chão da ocupação. O texto cita um médico, o Noah Morris, que estava indignado com os, abre aspas, líderes que só conversam. Exatamente. Porque assim, você tenta focar numa ação de tribunal enquanto tem pessoas colocando o próprio corpo na linha de frente, tomando borrachada e água congelante há meses. Isso me faz pensar quem realmente dita o que é a busca por justiça. Como assim? É que quando a via legal das instituições e a desobediência civil direta entram em choque dentro de um mesmo movimento, quem é o dono da estratégia? É quem assina o papel ou quem dorme no chão congelado? É a grande tensão de qualquer movimento social moderno. Mas, apesar da desocupação física e da conclusão do gasoduto, a fonte foca no legado de Standing Rock. O que ficou depois das máquinas? Exato. O ativista Tom Goldstoth diz no texto que o acampamento pode ter acabado, mas o fogo queima dentro de cada um deles agora. E tem a fala da Linda Black Elk, que eu achei fantástica. Ela aponta como o movimento conseguiu algo que vai além da infraestrutura. Eles tornaram os povos indígenas visíveis de novo. Isso é forte. Muito. Porque tinha gente na sociedade americana que genuinamente agia como se eles não existissem mais, como fantasmas em livros de história. Standing Rock forçou o país inteiro a olhar para eles no tempo presente. E essa sensação de invisibilidade sistêmica, de você ter que gritar para o Estado lembrar que você existe, é a conexão perfeita para a nossa terceira e última fonte de hoje. A campanha dos pobres. Exato. Porque Standing Rock focou num território específico e numa população específica. Mas o sentimento de desigualdade sistêmica não tem fronteiras. Ele gera movimentos que tentam englobar o país inteiro. E a origem contemporânea dessa campanha é super simbólica, né? O texto detalha o lançamento em 2017, liderado pelos reverendos William Barber e Listel Harris. Para marcar exatamente os 50 anos da campanha original que o Martin Luther King Jr. começou em 67. Isso, mas o que mais chama atenção são os princípios deles. Eles exigem uma mudança central de paradigma, o que eles chamam de criar um novo narrativo moral para a nação. E a crítica que a fonte levanta sobre isso é cirúrgica. A campanha diz que a palavra moralidade foi sequestrada no debate público. Sequestrada por quem? Por extremistas religiosos que reduziram a moralidade só a questões pessoais,
tipo oração na escola, aborto, sexualidade e direito a armas. Ah, entendi. Eles focam muito no micro. Isso. E o que a campanha dos pobres quer é focar na injustiça sistêmica. Eles dizem que a verdadeira moralidade de um país se mede por como a sociedade trata os pobres, os doentes e os imigrantes. É como se eles quisessem fazer, tipo, uma atualização no sistema operacional do país. Sabe, aquela atualização pesada de software? Boa analogia. Em vez de ficar tentando consertar os pequenos bugs do comportamento individual de cada um, a campanha quer que a gente olhe para os erros no código-fonte, a arquitetura da coisa. O núcleo do problema. Exato. Eles apontam para a economia de guerra, para o racismo sistêmico que sustenta a pobreza e dizem: o problema não é você não conseguir pagar as contas, o problema é a máquina. E a fonte documenta isso com histórias reais brutais, para não ficar só na teoria econômica. Tem relatos de pessoas trabalhando com salário mínimo que não conseguem fazer a matemática básica de sobrevivência fechar no fim do mês. Gente vivendo sem teto por 5 anos na rua. Sim. E uma parte que me chocou muito no documentário foi o relato sobre infraestrutura de água. Comunidades inteiras, bairros inteiros tendo fornecimento de água cortado pelo governo. É desesperador. O morador percebendo ali com a torneira seca que eles simplesmente não importam. Não são vistos. E a frase que amarra tudo isso no manifesto deles é muito poderosa. Eles dizem que ser pobre não é um pecado e que ser sem teto não é um pecado. É uma remoção da culpa, né? Eles tiram a vergonha das costas do indivíduo. Mas o que o manifesto traz de mais pragmático são as regras operacionais do movimento para tentar reverter isso. As táticas. A organização precisa ser estritamente de baixo para cima. Eles evitam focar na presidência e vão direto para políticas estaduais e locais, onde a grana realmente é definida. E tem a regra mais controversa de todas no documento: a natureza estritamente apartidária. Nenhum político ganha espaço no palco deles. Zero. Nenhum. O texto deles diz claramente que não é sobre esquerda ou direita. É sobre o certo e o errado. O que, na prática, é um risco financeiro e estratégico enorme na máquina política americana, né? Mas eu entendo o ponto. Se eles se aliarem, perdem a independência moral. Exatamente. Se virarem linha auxiliar de partido, perdem impacto. E a última regra tática que a fonte descreve, e que conecta de novo com o MLK, é a desobediência civil não violenta. Eles falam que precisam de ações físicas nas ruas para furar os tweets. Furar os tweets, isso mesmo. Eu achei essa expressão genial, porque eles reconhecem que a bolha das redes sociais é confortável demais. Você faz um post indignado, sente que fez a sua parte política do dia e vai dormir. Enquanto nada muda. Então eles exigem a presença física. Quebrar o fluxo normal da cidade para que o país seja obrigado a prestar atenção. E quando a gente olha para tudo isso junto, amarrando os aprendizados da nossa imersão de hoje, fica muito claro como a fundação de uma promessa nacional evolui. E como ela é reescrita pelo medo político ao longo dos séculos, como a gente viu lá no caso do juramento à bandeira e nas adições por causa da Guerra Fria. Exato. A gente viu como no frio e na lama de Standing Rock, essa promessa de justiça despenca, quando a força do Estado se alinha com a infraestrutura e esmaga os direitos de populações antigas. E termina com a campanha dos pobres tentando forçar o país, de forma pacífica, a viver de acordo com aqueles valores morais lá do começo, a honrar a própria promessa escrita no papel. Até aqui, que o nosso foco foi dissecar as ideias desses documentos, mostrar as táticas e as conexões, independentemente da bússola política de cada lado. De forma neutra e baseada nas fontes, que é o que a gente sempre faz. Isso aí. E para encerrar, eu quero deixar uma reflexão para quem está ouvindo levar para o resto do dia. Uma provocação mesmo. Manda. Imagina se o Francis Bellamy pudesse viajar no tempo e sentasse na mesa de trabalho dele hoje, depois de assistir aos vídeos dos helicópteros rasgando o acampamento de Standing Rock. E depois de ouvir os testemunhos reais de mães sem teto na campanha dos pobres. Complicado. Será que ele ainda escreveria aquela última frase com liberdade e justiça para todos como uma declaração de fato incontestável sobre a nação? Ou será que ele faria a edição mais drástica de todas e reescreveria essa frase como uma exigência severa que o país ainda não conseguiu cumprir?
É uma bela questão para se pensar. Deixo essa com vocês. Continuem questionando o que está escrito nas entrelinhas do mundo ao redor. Até a próxima imersão profunda.